De Deus, irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, para quem não me conhece, eu sou Marcos Dalmédico, formado pela Unesp, onde estudei com o professor Ayrton Pinto, e lá eu pude ter aulas com Marcelo Geschfeld, que era professor da Universidade de Porto Alegre, de Harold Rubinstein, que foi aluno do Galamian, Mary Lou Speaker Churchill, que era chefe de naipe do segundo violino da Boston Symphony, com Victor Danchenko, que era aluno do Davi Oistrakh, e também com Leonard Felberg, que era professor da Universidade de Albuquerque, nos Estados Unidos. Todos, com exceção de Marcelo Geschfeld, são falecidos, irmãos. Tá certo? Hoje eu dou aula em Piracicaba no projeto Jovens Músicos, juntamente com Pablo de Leon, com Renato Bandel na viola e Wilson Sampaio no violoncelo. Bom, estou numa sequência de vídeos intitulado A Arte do Arco. A gente vai chegar nos golpes de arco e hoje é o primeiro vídeo do ano. Vou falar sobre um grande pedagogo chamado Lucien Capet, francês. O porquê que eu vou falar nele? Porque é muito importante ele para o outro pedagogo que vou falar na próxima semana, Ivan Galamian. Tá certo? Então hoje vamos se aprofundar um pouco mais no Lucien Capet. Bom, ele nasceu em 1873 e faleceu em 1928. Ele vinha de família modesta, tá? De modestos recursos em Paris. A mãe era cantora de um bistrô. O pai era gerente e também cantor de cabaré. Ele iniciou cedo no violino. Os pais perceberam que ele tinha grande habilidade com o violino e começou a explorar financeiramente o menino. Numa das aparições dele na rua, dois violinistas aparecem, gostam dele. Um deles ajuda com a teoria musical e o outro consegue aulas de violino para ele com o Spala, o concertino da Ópera de Paris. Bom, ele continuou tendo certas dificuldades ainda, tá? Mas ele já conseguia algum reconhecimento. E ele conseguiu ser admitido no Conservatório de Paris, na classe do professor Jean-Pierre Morin. Jean-Pierre Morin, para vocês terem uma ideia, ele estudou com Pierre Baillot. Quem é Pierre Baillot? Pierre Baillot era aluno do Viotti, tá? Então, gostaria muito de falar, se eu tivesse a oportunidade de falar de cada um deles, tá? E na semana que vem eu vou falar de um aluno do Lucien Capet, que é o Ivan Galamian, tá? Bom, vocês perceberam que os pais não lidaram muito bem com a ideia do filho ser músico e ainda mais músico clássico, tá? A mãe, por exemplo, cortou laços afetivos e financeiros com o filho. O filho teve que se virar tocando em cafés, bistrôs, com o seu único instrumento, que era o violino. Tá? E dizem que é o violino infantil ainda. Tá? Bom, vamos falar da parte técnica agora. Eu vou falar da segunda regra, tá? Que é observada no grande livro dele, chamado A Escola Superior do Arco. Tá? Ele fala sobre a divisão racional do arco, tá? Dando a mesma importância espacial a cada nota. É preferível dividir o arco em partes iguais referente ao número de notas para cada arco. Por exemplo, se temos 8 notas num arco, a gente divide o arco em 8 partes. Por que isso, irmãos?
porque os detalhes, as nuances dinâmicas, elas têm que ser obtidas através das diferentes pressões dos dedos na vareta do arco, e não através das divisões irregulares do arco. Tá? Para ele, as flutuações da sonoridade, devido a uma divisão incorreta do arco, são de mau gosto. Tá? Bom, então o que ele propunha? Ele chamava o arco inteiro de A. Dividia o arco em duas partes, em B, B1 e B2. Dividia o arco em quatro partes e chamava de C1, C2, C3 e C4. Dividia o arco em 8 partes e chamava de D1, D2, D3 até D8. E depois dividia o arco em 3 partes, chamando de C1, C2 e C3. Tá? Bom, quase todos os golpes propostos por Capet, ele sugeria uma divisão, uma dessas divisões, tá? Para você treinar naquela divisão do arco. E em seguida, ele recomendava fazer nas outras regiões, tá? Bom, esses exercícios levariam a um controle independente dos dedos no arco, tá? O que para ele é preferível ao simples controle da mão como um todo no arco, tá? Que nesse caso coloca todo o seu peso no arco em uma única direção, tá? Sendo assim, a sensibilidade seria menor e as possibilidades de nuances sutis também seriam limitadas, tá bom? Bom, irmãos, na semana que vem, então, eu vou falar de Galamian e é um grande aprendizado com Galamian na próxima semana, tá bom? Deus que abençoe a todos, fiquem com Deus, a paz de Deus.